exemplo, já deu para perceber que o desenvolvimento de um aplicativo no celular para a gente fazer uma prototipação, para fazer uma prova de conceito, para você que é empreendedor, que quer fazer uma coisa simples, mas que funcione e que também possa desfrutar de APIs disponíveis nas nuvens, né? Hoje providas aí pela Amazon, Google, IBM, enfim, tantas outras. É uma coisa alcançável. Apesar hoje da popularização dos dispositivos IoT, o aumento da oferta de inteligência artificial como serviço, servidores em nuvem, aplicativos em celular, a gente não consegue desfrutar muito das facilidades porque somente pessoas com base com informática conseguem esse acesso, né? A pessoa precisa saber mais de um tipo de linguagem, precisa entender um pouco de eletrônica, precisa entender um pouquinho dos protocolos, enfim, é muita coisa. Então, uma das ideias para que a gente possa popularizar o uso desses dispositivos e principalmente poder mostrar para as pessoas como é que se lida com essas tecnologias é criar alguns modelos de simplificação. Então, por exemplo, se eu tiver um monobloco integrado que faça o papel da internet das coisas, já é um ponto de simplificação. Se eu usar um programinha que constrói a partir de blocos, né, um aplicativo para demonstrar uma prova de conceito, já é uma simplificação, porque são aplicativos muito mais simples de você aprender. A curva de aprendizado é muito rápida. Então, esse conceito está baseado de que você não precisa, para dirigir um carro, construir um. Você simplesmente pode seguir alguns comandos, né, algumas orientações. No caso, uma ideia aqui é a gente fazer receitas de bolo, tá? Que vão unir a internet das coisas, né, o IoT, serviços em nuvem, APIs de inteligência artificial, né, e uma utilização essencialmente prática. Ou seja, se a gente tiver uma tecnologia e não conseguir colocar alguma aplicação prática naquilo, né, que dê um sentido realmente bom para aquilo, eu não preciso disso. Então, a gente está propondo o quê? Algumas experiências, né, seriam, né, vamos dizer assim, de até 2 horas, onde a gente iria às escolas, faria uma apresentação das tecnologias, faria uso desses aplicativos aí que funcionam em bloco com receitas de bolo e com sistemas de internet das coisas modulares. De tal sorte que toda essa experiência, toda essa experimentação ficaria uma coisa viável e prática, né? E um dos pilares que a gente quer adotar também é que a gente possa, através dessas receitas de bolo, passar pequenos ajustes para que a gente possa multiplicar e criar novas ideias a partir de uma mesma raiz. Agora eu quero mostrar para vocês como é um cenário de aplicação prática de IoT e uma forma de torná-lo mais simples e acessível. Hoje, se desejar montar um pequeno projeto, preciso primeiro definir qual módulo IoT vou usar. Algum sensor, algum atuador, um módulo de transmissão de dados e uma fonte de energia. Depois conectar tudo para que possamos alcançar um roteador com acesso à internet. Vou precisar programar um dispositivo IoT em uma linguagem apropriada, como por exemplo a linguagem C. Com essa estrutura pronta, podemos conectar a um serviço em nuvem para armazenar a coleta de dados de um sensor e posteriormente processar esses dados. Esses serviços em nuvem nada mais são do que um conjunto de servidores e um data center remoto. Para que essa conexão seja possível, vamos ter que criar uma conta e cadastrar o dispositivo escolhendo um protocolo de comunicação. Esse protocolo é a definição da forma que descreve como os dados serão enviados e recebidos. E, idealmente, um sistema de segurança com criptografia, que é uma forma de embaralhar os dados que serve para evitar que os dados possam ser observados indevidamente. Isso é feito aos pares, pois o pequeno módulo precisa usar o mesmo tipo de protocolo e, eventualmente, algum programa de criptografia que foi escolhido no servidor da nuvem. Com tudo conectado, podemos usar as APIs, que é a interface de programação de aplicativos. Esses são programas que rodam em nuvem, usando dados recebidos via web, por exemplo, uma aplicação cognitiva para reconhecer um rosto, ou um coletor de dados, para registrar o quanto choveu ao longo do tempo. No lado do usuário, podemos escrever um aplicativo para celular Android com a ajuda da linguagem Java, baixando um programa sofisticado voltado para desenvolvedores. Essa aplicação
poderia informar em tempo real a umidade do solo e com essa informação permitir ligar um motor de irrigação remotamente. Uma aplicação cognitiva poderia aprender os padrões de irrigação que eu uso e via análise de dados do sensor comandar a irrigação automaticamente. Pense um pouco, esse cenário parece bem complicado, não é? Acha difícil fazer alguma coisa semelhante? Com certeza! Felizmente, podemos propor uma simplificação. Uma solução é pegar esse conjunto e encapsular em um módulo para que a utilização seja muito mais simples. Não precisaríamos lidar com alimentação, conexões, programação, tudo ficaria mais fácil. Basta escolher qual sensor ou atuador que deseja usar. Nesta parte de desenvolvimento do Java, poderíamos usar um sistema de programação por blocos, como o App Inventor ou mesmo o Thunkable. Ele funciona pela web, é muito mais simples, com recursos mais limitados, onde podemos ter rotinas em blocos prontos que podem ser conectados uns aos outros de forma fácil e lúdica. A curva de aprendizado desse sistema é muito rápida, depende de entender lógica básica e é perfeito para construir um projeto mínimo viável para startup, um MVP, ou para testar um conceito de um app com um grupo de pessoas. Não é algo para se usar como produto final, mas é bom o suficiente para se usar em uma prova de conceito, um teste de campo. Esses blocos podem chamar APIs na nuvem com um poderoso grupo de recursos. Portanto, podemos oferecer às pessoas comuns uma forma de fazer experiências de IoT e cognitivas com um celular, um aplicativo básico para escrever programas em blocos, como a App Inventor ou Thunkable, alguma API na nuvem e um dispositivo IoT integrado em uma caixinha. Vou mostrar para vocês algumas placas de desenvolvimento de IoT. São uma pequena amostra, pois existem milhares delas. Você pode se perguntar, para que serve? Imagina um computador muito pequeno, que pode ser instalado em roupas, eletrodomésticos, pode ser espalhados pela casa, controlando todo tipo de coisa. Na essência, eles possuem quase sempre o mesmo conjunto de itens, como processador, uma memória e portas de entrada e saída, que são chamadas de I/O. São através delas que podemos comandar o acionamento de um motor ou ler o estado de um sensor de luz. Na maioria das vezes, quanto maior o módulo, mais potente é a CPU, maior a memória, o número de portas e maior é o gasto de energia. Por esse motivo, módulos pequenos são ideais para dispositivos que vestimos, pois consomem menos e a autonomia da bateria é bem maior. Essa é a placa Raspberry Pi, uma plataforma de desenvolvimento muito famosa para fazer projetos. Esse aqui é um módulo Bluetooth, que consome pouca energia e pode ser usado em projetos onde a portabilidade é muito importante, mas o alcance de transmissão é mais limitado. Esse ao lado é o 8266 ESP01, um módulo pequeno usado principalmente na conexão Wi-Fi. Sua programação é na linguagem C++. Esse outro é o módulo de desenvolvimento, o SP12, e essa cobrinha é sua antena Wi-Fi. Esta é uma câmera fotográfica completa. Esses são dois micromotores que poderiam ser acionados por qualquer um desses dispositivos. Um pouco abaixo temos LDRs, que são sensores de luz. Legal, não? Acho que com essa rápida apresentação ilustrou um pouco o mundo do IoT. Agora eu vou dar para vocês um exemplo prático de uso de uma API na nuvem. Tá? Essa API nada mais é do que um pequeno programa que fica rodando em servidores num site remoto e que fazem um papel. Pegam uma imagem, detectam o que tem dentro dessa imagem e me devolvem uma frase, tá, em inglês sobre o que tem dentro dessa imagem. As aplicações são incríveis, né? Imagina que você tem está fotografando uma vaga ou filmando uma vaga e aí você quer que seja notificado quando tem ou não tem uma vaga disponível. Imagina que você tem um animal de estimação, né? Você quer saber quando ele comeu ou não comeu. Você está lá fotografando o lugar onde ele se alimenta. Se ele aparecer lá, você recebe uma mensagem no seu celular. Olha, identifiquei que o gatinho foi comer. Tá? O gatinho está lá. Então, eu vou mostrar agora uma pequena aplicação que eu fiz com essas tecnologias novas para vocês verem como é que é o exercício dessa aplicação, tá? E o foco vai ser na aplicação. Eu não vou mexer ainda na parte de IoT. A IoT vai ser o celular, tá certo? Em vez de ter uma plaquinha com uma câmera fotográfica, como mostrei no vídeo anterior, eu vou ter um celular que vai fazer
esses dois papéis, tá bom? Vamos dar uma olhada? Vamos ver como é que funciona? Vem comigo. Como eu estava falando, esta aqui é uma aplicação que foi criada com o sistema de programação em blocos do aplicativo Thunkable, que nada mais faz do que usar uma API na nuvem da Microsoft que é cognitiva. Ela recebe uma imagem, processa a mesma e me devolve uma frase com uma descrição do que contém a imagem e um percentual de certeza de quanto a descrição está fiel à realidade. A descrição da imagem retorna em inglês, portanto eu uso uma outra API para fazer a tradução da frase para a língua portuguesa. A lógica do meu app testa se a frase de retorno contém a palavra cat e se a certeza é maior que 70%. Se as duas condições ocorrerem juntas, ele aciona o serviço de nuvem de API chamado IFTTT, que foi configurado para me enviar um e-mail avisando sobre o evento. Aqui na caixa de e-mail podemos ver a mensagem: assim como eu fiz o programa me enviar um e-mail, quando reconhecesse um gato, poderia ser um aviso sobre qualquer coisa, como um parente que chegou em casa, uma pessoa que passou na rua, ou mesmo se a vovó está deitada ou sentada. As possibilidades são infinitas. Pessoal, para encerrar, gostaria de mostrar a nossa página web do projeto. Estamos na fase de validar a aceitação. Caso tenhamos um número suficiente de respostas no questionário web, poderemos seguir em frente e formatar um modelo mais próximo aos pedidos da audiência. Portanto, se você gosta do tema de novas tecnologias, é um empreendedor ou pai e mãe de um futuro empreendedor, dê sua opinião e preencha o nosso cadastro. Trata-se apenas de uma pesquisa sem compromisso financeiro. No meu próximo vídeo, mostrarei com mais detalhes a construção da experiência que vimos hoje, assim como vou falar um pouco mais de detalhes sobre cada tópico das 10 experiências. Os temas são incríveis. Críticas e sugestões são bem-vindos. Se você, pai ou mãe, se identifica com esse conteúdo, acha interessante para você ou para seus filhos, ou mesmo para a instituição de ensino que eles frequentam, por favor, nos informe a faixa etária do seu filho ou o nome da escola no campo comentários. Me deixa contar um segredo da rede social. Uma ideia cresce muito mais rápido se puder contar com seu like ou seu compartilhamento. Compartilhamento, pessoal, é tudo. Gostou? Compartilhe e dê seu like. Muito obrigado.